Feminicídio é o homicídio cometido contra mulheres que é motivado por violência doméstica ou discriminação de gênero. E nos últimos anos, o número de ocorrências tem preocupado autoridades e a sociedade como um todo. Esse é o tema de hoje, para a análise do psicólogo Silvio Memento no quadro Prosa Psi. Prosa Psi de hoje vai tratar de um tema bastante delicado, o feminicídio. Vocês estão vendo nos meios de comunicação, de um modo geral, muitas notícias a esse respeito, então é importante que a gente possa falar um pouquinho sobre ele aqui também. O feminicídio nada mais é do que o assassinato de mulheres. Nós temos algumas leis que falam sobre isso no Brasil, uma especificamente sobre o feminicídio, mas pelo que a gente percebe, o fato de existir uma lei não tem impedido que esse ato cruel, esse ato de violência, ele continue sendo perpetrado. Infelizmente, o Brasil é um dos países onde mais se mata mulheres no mundo. E isso é algo, obviamente, que nos preocupa e faz com que a gente tenha que falar, tenha que tratar dele aqui. Por que o feminicídio acontece? Claro que são muitas razões e nós não vamos dar conta de todas essas razões e esses motivos aqui. Mas o que é fundamental nisso tudo, a meu ver, é que, infelizmente também, a gente ainda vive uma relação homem-mulher muito baseada no poder. Então são relações marcadas por uma coisa do eu mando e você tem que obedecer. Então, o homem que comete o feminicídio, normalmente é este homem que precisa se fazer valer pela força, que não pode ser frustrado, que não pode ser contrariado, que tem a mulher como se fosse uma coisa, um objeto exclusivo para a sua satisfação. Então, como eu disse, quando algo vem dessa mulher que não o agrada, ele pode responder dessa forma, ou seja, então, se você não me satisfaz, ou se você me frustra, você então vai pagar com a própria vida. E as situações são tão banais, muitas vezes. Recentemente eu vi uma matéria jornalística falando que o homem matou a sua mulher porque ele pediu para que ela abaixasse o som da televisão e ela não o atendeu. E ele pegou uma faca e a matou. Então, são coisas dessa ordem que nos causam, assim, bastante perplexidade. Uma coisa que a gente percebe também, e isso é fundamental, é que o feminicídio ele é o ponto, o auge de um processo de violência que já vem acontecendo. Normalmente essa mulher já passou por outras situações de violência anteriormente, com o mesmo companheiro ou até com outros. Então ela já foi violentada, entre aspas, de alguma maneira, na fala, mas também por comportamentos violentos, agressões físicas. Então, o feminicídio acaba sendo esse momento que termina com uma série de violências anteriores que já vinham sendo praticadas por este homem. Outra coisa que nos chama a atenção também é que muitas vezes há mulheres que repetem relacionamentos com esta característica. Ou seja, se envolvem com homens que têm esse perfil violento. Também é algo que nos intriga e que tem motivos aí, muitas vezes, inconscientes para essa mulher, para que ela se repita nessa situação, para que ela faça novamente essa escolha. Mas o mais importante a dizer aqui hoje, talvez, seja no sentido de que nós precisamos barrar essa cultura da violência que acontece dentro de casa, nas relações, principalmente entre o homem e a mulher, o marido e a esposa, o companheiro e a sua parceira. E isso passa, a meu ver, por um questionamento dessa mulher principalmente sobre que posição que ela está assumindo nesse relacionamento, por que ela se mantém numa relação que tem essas características de violência, de agressão. Então cabe muito à mulher romper com esse ciclo de vitimização e assim poder estar numa outra situação e numa outra condição. Bom, é importante também que se denuncie e existem canais e meios legais para que isso seja feito. Um grande abraço para vocês, nós nos vemos. Obrigado, Silvio. A próxima edição do Prosa Psi será sobre a educação dos filhos. O quadro é exibido 2 vezes por mês, sempre às quartas-feiras.
Para ver os episódios anteriores, acesse aqui os nossos canais de conteúdo na internet.